Vamos iniciar essa videoaula com a criação do projeto Clínica. Então, como de costume, vamos criar aqui um New Dynamic Web Project. Vamos dar o nome para esse projeto de Clínica. Apache Tomcat versão 6, configuração padrão para JSF 1.2. Next novamente, context Clínica. Biblioteca JSF que eu previamente já havia adicionado nas bibliotecas do usuário, o caminho para as minhas páginas, *.jsf. Finish, e o Eclipse vai criar para nós então a estrutura da página, aliás, a estrutura da aplicação. Então, tá aqui o Clínica. Se a gente expande, tem estrutura aqui com a biblioteca Java, o Apache, o JSF. Se a gente der uma olhada na biblioteca JSF, JSTL, JSF, JSF API. As duas entidades relacionadas nesse projeto são médico e paciente. Então nós vamos vir aqui em Other, Class, Next. Vamos colocar no pacote conzago.entidades a classe médico. E vamos dizer que ela implementa a interface serializable do Java I/O. Tá aqui então, a classe médico vai ser criada e o Eclipse vai apresentar aqui para nós. Colocar os atributos dessa classe, o ID, lembrando que todos são private para a gente manter a parte do encapsulamento, nome, private string especialidade e private list de paciente. Lembrando que como a classe paciente ainda não existe, o Eclipse vai reclamar. Bom, quando eu salvar aqui, ele está reclamando ali do list do paciente. Se eu der um Ctrl Shift O, eu vou importar aqui o list do pacote Java Util. Vou pedir para gerar os getSet dos atributos. E como o paciente não existe ainda, ele está reclamando, eu vou pedir aqui para gerar ainda o hashcode equals, que é o que vai diferenciar aqui os nossos objetos do tipo médico. Pedir para gerar a variável de versão. Bom, e como fazer agora com a variável médico aqui que ele está reclamando? Quando a gente clicar nesse erro aqui, ele vai me dar a opção de criar essa classe. Então, eu digo, eu quero criar essa classe dentro do mesmo pacote. Lembrando aqui de implementar a interface serializable do Java I/O. Ele criou a classe paciente, a gente percebe que no médico então o erro deixou de existir. Na classe paciente, nós vamos criar os atributos da classe aqui. Private long ID, private string nome, private string e-mail e private médico. E agora vamos gerar aqui também os getSet. Eu poderia ter deixado só o médico com a lista de pacientes, mas eu quis manter aqui um relacionamento bidirecional onde o médico conhece seus pacientes e o paciente conhece o seu médico. Vamos gerar o hashcode equals. Ok. E gerar também a variável de versão. Bom, feito isso, as nossas duas classes já estão criadas. O que a gente pode fazer agora é preparar, né, os nossos bins, né, que são as classes de gerenciamento, de controle.
e elas vão ficar em um outro pacote. Bom, lembrando que, como eu criei uma aplicação para o JSF 1.2, eu tenho meu arquivo faceconfig aqui, e nesse arquivo faceconfig eu posso manipular, né, definir o mapeamento dos meus bins, regras de navegação, enfim, todas essas coisas. Bom, então através desse arquivo faceconfig nós vamos prover aqui a criação dos manage beans, né? Então a gente vem na aba manage bean aqui, vou adicionar um manage bean, e aqui ele me dá duas opções: adicionar o manage bean através de uma classe existente ou criar uma nova classe. É o nosso caso, porque nós não temos nenhuma classe criada para ser a manage bean. O pacote vai ser com zago.bin e a classe vai ser a médico bin. Então, o escopo aqui pode ser de sessão, request, application, né, ou nenhum. Eu vou deixar o escopo de sessão marcado, significa que o bin vai ficar ativo durante toda a sessão. Vou dar um finish e ele foi criado aqui. E aí a gente já pode adicionar também o nosso paciente bin. Zago bin paciente bin. Esse name aqui é como ele vai ser chamado. Perceba que a primeira letra aqui ficou minúsculo. É como eu vou referenciar esse bin no meu JSP. Então estou criando aqui, tá, as duas classes criadas. Talvez, se a gente der uma olhada no source desse arquivo, né, no XML dele, a gente vai perceber que eu tenho os dois bins mapeados. E depois eu posso aqui também mapear as regras de navegação, propriedades, uma série de coisas para essa classe.